Bom, vamos lá hoje. Gente, então a ideia é a gente falar sobre essa introdução à prática baseada em evidências, né? Vocês podem ficar à vontade aí para comentar, compartilhar o conhecimento que vocês já têm também, é, ou tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Podem abrir o microfone. Eu aqui nessa tela não consigo ver o Teams e as mensagens ali, então, em alguns momentos, como eu comentei na aula passada, eu vou pedir para vocês ou falarem que o colega mandou alguma pergunta, ou abram o microfone que é mais fácil para a gente, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira, sou mestre em ciências pela Escola de Enfermagem da USP e comecei meu doutorado em prática baseada em evidências, também na Escola de Enfermagem da USP esse ano. Então, essa tem sido meu tema, né, de trabalho mesmo na minha trajetória profissional já há muitos anos, e é aí também aquela pulguinha da pesquisa que fica aqui na minha cabeça, com algumas dúvidas, em especial sobre a implementação da prática baseada em evidências. Vocês, enquanto bibliotecários, ali nos serviços de saúde ou na universidade, estão num processo educacional, né, fazem parte de um processo educacional que é essencial para os profissionais de saúde aí. Então, a gente sabe que o objetivo do curso é aproximá-los desses processos, né, de desenvolvimento de uma prática baseada em evidências ou de aprimoramento aí da prática baseada em evidências nas instituições em que vocês estão inseridos. E aí eu começo essa aula contando um pouquinho do que é o contexto da tomada de decisão em saúde, né? Então, como que um profissional de saúde toma uma decisão, e aqui a gente vai pensar nos cenários, por exemplo, clínicos, né? Num cenário de tomada de decisão clínica. Então, o profissional que está dentro do hospital com um paciente numa determinada situação, pode ser lá na emergência, pode ser no centro cirúrgico, ou um profissional que está dentro da atenção primária, numa unidade básica de saúde, no postinho de saúde, e ele está ali com o paciente. Como ele faz essa tomada de decisão para uma avaliação dos sintomas, para uma definição de diagnóstico, ou para ele criar um plano de tratamento para aquele paciente, né? Como que é realizada essa tomada de decisão em saúde? Então, aqui a gente tem alguns desafios que vocês conhecem bem. Então, a gente tem a sobrecarga de informação, vocês lidam com isso todos os dias no trabalho de vocês, né? Todos que estão inseridos dentro da área da saúde. Então, a gente sabe, a área da saúde é uma das que mais publica, tem publicações científicas aí dentro das bases de dados. O que não quer dizer necessariamente que essas publicações tenham qualidade. Então, esse é um outro problema. Então, eu tenho um problema que tem um montante de informação muito grande para o meu profissional de saúde acessar e se manter atualizado. E, além disso, as informações aos quais ele está ali, que as informações que estão disponíveis para ele, podem não ser informações de qualidade. E isso mesmo independendo da base de dado, independente da base de dado onde ele está acessando. Então, a gente sabe, tá, tem o Google Scholar, e aí eu preciso pensar se vai ser feita uma busca ali ou não, porque eu não tenho um crivo de qualidade pelo qual a informação passa antes de entrar naquela base de dados. Eu tenho o PubMed, que é uma base muito ampla, mas também isso significa que estar indexado dentro daquela base, ele vem, né, com esses critérios e essa avaliação de qualidade, antes da indexação. Então, vocês sabem que essa é uma questão também. Então, se para vocês que estão ali buscando a informação e gerenciando a informação, essa é uma questão, imagina para o profissional de saúde que está ali no processo de trabalho assistencial, né? Então, ele muitas vezes não tem o tempo, na maioria das vezes, o tempo ele é um imperativo para o profissional de saúde, então ele não vai ter tempo de fazer uma avaliação de qualidade do artigo científico que ele encontrou ali, mesmo na base qualificada, né? Então, essa sobrecarga é algo que impacta esse profissional de saúde nessa tomada de decisão que ele vai fazer. O segundo é a disseminação de fake news, e aí tem um ponto muito importante que eu costumo dizer, que a gente pensa que aquelas pessoas que consomem a fake news e que disseminam as fake news é o tiozão do Zap, né? É aquele tiozão do pavê que fica ali compartilhando aquelas informações. E a gente esquece que o profissional de saúde, ele também é pessoa, ele também faz parte de uma comunidade, ele também está aí transitando no meio da população. Então, ele também está sujeito a ser impactado por essas informações falsas, que ele vê nas redes sociais, que ele vê no Facebook, que ele vê no Instagram, que compartilham com ele no WhatsApp.
sobre as quais ele conversa na comunidade dele, né? Pode ser o próprio hospital, pode ser a própria instituição de saúde, pode ser dentro da igreja, alguém passou para ele, né? Então, ele está, sim, sujeito a ser impactado ali por essa disseminação de fake news. E profissionais de todas as categorias, gente, tá? Estão aí sujeitos a essas informações. A pandemia, a gente sabe, foi uma expressão muito grande, né, de como a disseminação de fake news pode impactar a tomada de decisão em saúde. Então, nós tivemos médicos acreditando em tratamentos, né, que a gente não tinha evidências de eficácia daqueles tratamentos. Nós tivemos enfermeiros se negando a aplicar a vacina, porque não acreditavam, nesse tratamento, que era a vacinação, né? Então, para a gente ter aí alguns exemplos claros de que as fake news impactam, e são um problema bastante grande também dentro da área da saúde. E aí, para finalizar, a gente tem a inteligência artificial, em especial a generativa aqui, que também tem impactado, e eu acho que tem impactado muito, pelo que eu ouço aí nos territórios, né, conversando com as pessoas, a educação, de profissionais de saúde que estão ainda no nível de graduação, né? Então, eu já não tenho mais a cultura de buscar informação nas bases de dados científicas ou de leitura dos artigos científicos. Essa é uma questão cultural. Eu também não tenho, por parte, das pessoas que estão por trás dos processos educacionais, estratégias que estimulem a leitura dos artigos científicos, e eu tenho o uso dessa ferramenta que é mais fácil, né, que digere mais fácil a informação, que eu consigo usar ali com uma fluidez maior, né? Então, o que nós vemos aqui? Qual seria o problema desse uso, né? O uso ele está disseminado entre os jovens, então, dentro da medicina, por exemplo, sejam residentes ou estudantes de medicina, o uso é bastante amplo. Imagino que nas outras graduações também o uso seja bastante disseminado. A questão com a inteligência artificial generativa, essas que estão abertas aí, né, para uso por todo mundo, é que a gente não sabe que informação elas estão consumindo, né? Então, se eu penso numa plataforma de suporte à decisão clínica, e aqui eu vou usar o UpToDate, né, a nossa plataforma, como exemplo. Então, eu tenho todo um processo metodológico que está relacionado à busca de informação qualificada, à avaliação crítica dos estudos, né? Análise de especialistas. Se eu uso inteligência artificial generativa com uma base qualificada, eu tenho um resultado. Se eu uso inteligência artificial generativa com uma base que busca de todos os lugares, ou seja, ela também está buscando desses artigos científicos que são ali não qualificados, né, de baixa qualidade, que estão dentro desse mundo da sobrecarga de informação, ela também está sendo impactada pelas informações que são falsas, e aí ela está gerando essa nova informação para o meu estudante ou para o meu profissional de saúde. Então, o grande problema da inteligência artificial generativa não é o software em si, né? Não é a tecnologia em si. A tecnologia veio para ficar e ela pode ser muito interessante para a gente. A questão é do que ela se alimenta, né? Quais são as fontes de referência dessa tecnologia? Tem um artigo bastante recente que faz a comparação, é um grupo de cirurgiões, eu acho que na área de odontologia, eu não lembro, eu posso compartilhar com vocês, e eles fazem a comparação entre o uso do chat GPT e o uso do UpToDate, para poder responder ali algumas dúvidas clínicas. E o resultado que eles obtiveram é que o UpToDate ele se destaca, em especial, quando os casos vão ganhando maior complexidade. Então, as perguntas de nível simples, ali, de primeiro nível, ali as dúvidas dos profissionais, num nível inicial, a inteligência artificial consegue responder. O chat GPT, por exemplo, consegue responder sem que haja erros ali, né, sem que haja erros mesmo, são nem erros grosseiros, sem que haja erros. Quando eu começo a aumentar a complexidade do meu caso clínico, quando eu começo a trazer especificidade para o meu caso clínico, ela já não dá conta de responder com eficácia, né? Então, ela começa ali a gerar erros mesmo que podem impactar a tomada de decisão no final, né? O que eu tenho de experiência de conversa aí nos lugares onde tenho passado, né? Então, recentemente eu fiz uma apresentação em Vitória, um dos médicos, ele é preceptor de residência, também tem um cargo de liderança dentro da instituição onde ele está, e ele veio contar que os residentes não usam mais, né? E a questão dele era exatamente como que as ferramentas de suporte à decisão clínica, como o próprio UpToDate também, podem responder a essa lacuna, né, do que é essa facilidade do uso da inteligência artificial. Então, o interessante é
que os alunos eles entendem o que é nível de evidência. Eles sabem que uma plataforma de suporte à decisão clínica, seja o UpToDate ou qualquer outra, ele passa ali por um processo metodológico que tem como resultado um nível de evidência maior e que vai impactar a tomada de decisão. Mas a decisão dele ainda é utilizar a inteligência artificial por comodidade, né? Porque é mais fácil. Então, esse é um dos desafios que a gente está enfrentando aí hoje em dia. O desafio, então, é como é que eu faço para checar essa veracidade e a coerência dessas informações de saúde. E aí eu tenho habilidades que vocês, enquanto bibliotecários, têm que são essenciais também para serem desenvolvidas nos profissionais de saúde, né? Então, a proposta dessa aproximação, ela tem dois objetivos. Um, que os profissionais de saúde possam contar com esses bibliotecários especialistas na área da saúde para poder suprir essa carência de habilidade que eles têm, né? E o segundo é que a gente possa desenvolver habilidades nos próprios profissionais de saúde para que eles não fiquem totalmente dependentes. Então, para que em outros momentos do processo de trabalho, ou da pesquisa, ou da atualização de protocolos clínicos, por exemplo, ele mesmo possa fazer uma busca qualificada dentro dos recursos informacionais aos quais ele tem acesso, tá? E a gente vai passar aqui por todos esses pontos. Quais são os desafios, então, para essa tomada de decisão qualificada? A gente observa, então, essas lacunas entre as evidências e a prática, né? Muitos profissionais conseguem, como eu comentei ali dos residentes, eles conseguem, eles têm uma compreensão de que existem níveis de evidência, de que eu preciso fazer uma avaliação crítica da informação que chega para o profissional. Mas existe uma lacuna entre esse saber, né, esse reconhecimento e ser capaz mesmo de colocar isso em prática dentro do seu processo de trabalho, né? E isso passa tanto por essa inadequação das fontes de informação tradicionais, e o resultado disso, o resultado que ninguém quer, é um cuidado em saúde que é abaixo do ideal, né? Então, se a gente for pensar numa prática em saúde que não é baseada em evidências, ela tem consequências muito sérias para uma instituição, em especial para o paciente que a gente está cuidando, né? Quais são, então, as formas usuais de tomada de decisão em saúde? Essa é uma referência que eu gosto muito, que é de um livro que é uma leitura fácil para quem quiser adquirir, que é Como Ler Artigos Científicos, a Base da Medicina Baseada em Evidências, que é da Tricia Greenhalgh, tá? Ele já está na edição, em alguma outra edição, aí eu não lembro qual que eu tenho, tenho a quinta edição. Eu não sei se ele está na sétima edição, eu acho, tá? Mas é um livro bastante interessante aí para quem quiser adquirir esse livro ou identificar se já tem dentro da biblioteca de vocês, tá? Então, o que que ela traz aqui quando a gente pensa nessa tomada de decisão em saúde, né? Eu falei aqueles três grandes grupos ali do que a gente está enfrentando hoje, mas ela traz algumas outras formas de tomar decisão em saúde. O primeiro é o relato de caso. Então, é aquele profissional de saúde que ele faz de histórias bem-sucedidas, por exemplo, né? Então, eu tratei um paciente, eu fiz ali um plano de cuidado para aquele paciente, usei determinado medicamento, e a partir daquele momento, todos os pacientes que aparecem no meu ambulatório, por exemplo, com características semelhantes, eu vou repetir aquele mesmo tratamento, né? Então, eu faço narrativas de adoecimento, eu crio esses roteiros de adoecimento. Eu uso um único paciente como unidade de análise. Isso é o mesmo para quando acontecem iatrogenias, ou seja, se eu apliquei um medicamento, a paciente teve uma reação alérgica àquele medicamento, eu nunca mais aplico aquele medicamento em paciente nenhum, né? Então, isso também gera esse comportamento. Eu costumo chamar da linha de produção do cuidado ali. A gente deixa de olhar o paciente individualmente, as características daquele paciente, eu deixo, em especial, de buscar informação para responder aquela necessidade única daquele paciente, e eu passo a replicar sempre o mesmo cuidado. Tá? Então, isso acontece, né? É claro que os pacientes têm características semelhantes e muitas vezes a prescrição, né, o plano de cuidado, ele vai ser o mesmo ali para os pacientes. Mas o que a gente diz aqui é essa falta de habilidade, né, ou mesmo, gente, de cultura da busca de informação, né? Então, será que não tem um tratamento mais eficaz, né, para vamos pensar num paciente que tem uma ferida ali na perna, né, aquelas feridas de pacientes diabéticos, por exemplo, que criam aquela ferida na perna, assim.
será que essa cobertura de ferida que eu estou usando aqui, que a gente usa na instituição, é a melhor cobertura para ser utilizada? Né? Então, aquele momento em que a gente tenta buscar soluções mais eficazes, de melhor custo-benefício e de melhor resultado para o paciente. Né? Talvez a cobertura de ferida que você encontrou na literatura, ela seja um pouco mais cara daquela que está sendo usada hoje, mas o paciente fica, ele é tratado ali por menor tempo, ele tem um resultado mais rápido, o que é super interessante para o paciente, super interessante para a instituição também. Né? Então, ter esse tipo de raciocínio ali quando a gente pensa em melhores práticas ou na busca das melhores evidências. Né? E esse modo de agir aqui do relato de caso, ele vai contra essa ideia da busca de informação por resultados mais eficazes ou de melhor custo-benefício. O segundo é o recorte de artigo científico. Então, eu pego um artigo científico com uma unidade de análise, e ela até dá o exemplo dos profissionais que leem só a parte dos resultados dos artigos, assim, né? Então, ao invés de fazer uma busca ampla na literatura, de fazer comparação entre os estudos, ou como a gente vai aprender aqui, de buscar o estudo a partir do tipo de estudo, a partir do delineamento do estudo, né? Então, pera lá, eu quero uma resposta para essa dúvida que eu estou aqui, ou, enfim, para essa necessidade que eu preciso, eu vou pesquisar primeiro as revisões sistemáticas, né? Porque as revisões sistemáticas têm maior nível de evidência, então eu quero identificar primeiro se há evidências relacionadas a isso. Né? Ah, tem uma meta-análise respondendo aqui a tua pergunta, perfeito. E aí a gente passa para as avaliações de qualidade, enfim, daquele estudo para ver se a gente pode confiar no estudo ou não, né? Mas essa é uma forma também de buscar informação que é importante a gente colocar. Do contrário, é isso. Eles fazem a busca pelo tipo de periódico científico. Então, aquele periódico ele é muito famoso, né, na minha área, ele é muito lido, ou então aquele autor publica muito, e aí eu vou buscar direto a resposta para a pergunta que eu tenho com esse viés que é de fazer uma leitura recortada da informação, tá? O terceiro é a opinião de especialistas, que tende a ser bastante polêmico, mas é interessante, eu coloquei a referência ali embaixo para vocês, é um estudo muito antigo, de 94, que foi publicado no BMJ, mas é um estudo que mostra que, se a gente der a mesma pergunta de pesquisa para uma pessoa não especialista e para uma pessoa especialista, então, por exemplo, eu vou pegar uma pergunta de pesquisa sobre feridas e eu vou dar ela para a professora Karine, que vai dar aula para vocês e que é especialista em feridas, e vou dar a mesma pergunta para vocês buscarem na literatura científica, vocês bibliotecários, assim. O que o estudo mostrou é que quem é não especialista, ou seja, o grupo de vocês, tenderia a fazer uma busca mais ampla e mais aprofundada na literatura científica do que a professora Karine, por exemplo. Ela não, que eu sei que ela é bastante baseada em evidências, mas só para vocês entenderem, né? Qual é a diferença aqui? A diferença é que, em geral, o profissional de saúde ele já tem uma resposta prévia para aquela pergunta. Então, ele tende a encaminhar a estratégia de busca e a busca na literatura de forma a responder do jeito que ele já sabia anteriormente, né? O que ele acha que é a resposta para aquela pergunta. E isso faz com que a busca dele seja menos aprofundada. Ah, é superficial? Não é superficial, mas é menos aprofundada, tá? E é tendenciosa também nesse sentido de ser direcionada para a resposta que ele pensou previamente ali. Tá? Então, essa é a questão com a opinião de especialistas. Assim como a inteligência artificial, a gente não sabe qual é a fonte de informação desses especialistas, né? Por isso, a ideia da discussão do especialista, e é claro, vocês vão ver ali na pirâmide de evidências que a opinião de especialistas ela tem um nível de evidência. Ela só tem um nível de evidência que é menor do que uma revisão sistemática, por exemplo. Porque eu tenho vários vieses, tem viés de subjetividade, né? Tem o viés da capacidade de leitura também, né? Entre fazer uma análise aí de 3 anos de tudo que está publicado na literatura científica para responder uma única pergunta, e você ter uma pessoa ali sendo capaz também de acompanhar todas essas publicações, eu tenho esse viés também quase humano aí, né? Da capacidade humana, tá? Mas ele tem um nível de evidência, então a gente considera, sim, é importante a opinião do especialista, mas eu preciso compreender o quão atualizada essa pessoa está, quais são as fontes de informação dessa pessoa, né? Então, quando eu penso lá na Organização Mundial da Saúde, um grupo de especialistas vai se reunir para poder criar uma diretriz sobre diabetes mellitus tipo 2.
né? A gente espera que essas pessoas que estão criando as diretrizes, elas façam isso a partir da própria experiência, da própria trajetória, que entendo que são especialistas no tema, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo a busca correta na literatura científica por evidências ou por informações de qualidade, tá? É isso que quer dizer aqui a opinião de especialista. Mas para o profissional no dia a dia, é muito comum que a gente pergunte para o colega que a gente acha que sabe mais, né? Então, eu vou aceitar ali de uma forma vertical a resposta do meu preceptor, né? Ou do doutor fulano, que trabalha 20 anos com esse tema. Então, é claro que ele sabe mais do que eu, que cheguei agora, né? Ou estou dentro lá da unidade básica de saúde, eu sempre pergunto para a fulana, porque está sempre estudando, está sempre fazendo especialização, ela sabe. Tá? Então, esse aqui é o viés da opinião do especialista. E o quarto é minimização de custos, que está muito relacionado ao acesso a recursos, né? Então, o que a gente tem aqui são recursos em saúde que são limitados. Posso pensar em recursos, gente, profissionais de saúde, medicamentos, equipamentos de diagnóstico, equipamento laboratorial, né? Os pontos da rede de atenção à saúde. Então, a gente sabe, tem cidades do interior que elas não têm acesso a todos os pontos da rede. Para ir para um hospital, para poder acessar uma UTI, precisa sair da cidade do interior e ir para a cidade a maior cidade ali da região, né? Então, o paciente tem que ser deslocado para poder chegar lá, tá? Então, se a demanda de cuidado em saúde, né, o que nós, pacientes, quando a gente precisa de algo, ela é infinita, né? Então, de vocês aí, aqueles que estão trabalhando em hospital, vocês sabem como funciona a fila nos hospitais, né? Mesmo quem está em instituição privada. Dependendo do que está acontecendo, seja Covid, seja gripe, enfim, dependendo do que está acontecendo na população em geral, aquilo vai formar ali filas também dentro daquele hospital. Aconteceu uma tragédia aqui na cidade, eu tenho lá uma superlotação dos hospitais, tá? Então, isso é demanda ilimitada de cuidado em saúde. Agora, os recursos, eles são limitados, tá? Então, o exemplo que eu gosto vamos pensar numa unidade básica fluvial lá na região norte, lá na região amazônica, tá? Então, uma unidade básica que está dentro de um barco, assim. O paciente que precisa de atendimento ali de complexidade média, por exemplo, vamos pensar no paciente de complexidade média, ele vai ter o mesmo atendimento que a gente tem em São Paulo, capital, aqui, ele tem acesso, né, aos mesmos tipos de serviços de saúde que eu tenho aqui? Não, ele não tem, né? O que não quer dizer que esse atendimento que vai ser feito lá, mesmo que seja um atendimento inicial, não possa ser um atendimento baseado em evidências. Então, olha, como é que eu estabilizo esse paciente aqui nesse lugar para que ele possa fazer o transporte até Manaus, por exemplo, né? Então, esses procedimentos que são feitos, esse atendimento que é feito, ele também precisa ser baseado em evidências, mesmo que eu tenha esse limite de recurso, tá? Uma forma de superação dessa situação é que a gente já faça diretrizes que sejam baseadas em evidências e já alocando recursos para aquilo, né? Então, já pensando quais são as últimas diretrizes ali para aquela determinada situação, né? Prevendo ali quais são as situações que podem acontecer e já fazendo a alocação de recursos para poder responder a isso, tá bom? Mas aqui é só para a gente entender que nós, profissionais de saúde, temos aí uma série de desafios, uma série de barreiras que acabam fazendo com que a gente tome as decisões de saúde de uma forma que pode resultar naquele cuidado que é abaixo do ideal, tá? E aí, por isso que é tão importante que o bibliotecário ajude nessa busca de informação e também estando ali como um suporte para a busca de informação, tá? Então, no desenvolvimento da habilidade, né? Ou então como suporte. Então, uma referência aqui que é interessante, esse artigo é o único artigo no curso inteiro que eu vou pedir para vocês lerem, eu vou botar ali na pasta lá também, o link também para quem quiser traduzir, né? Mas vou botar o PDF na pasta também, que é um artigo que fala sobre as competências principais para uma prática baseada em evidências. E ele traz um dado que é interessante para a gente pensar ali na educação do profissional de saúde, que é a necessidade de reconhecer a disparidade entre habilidade e conhecimento. Então, vejam só, as habilidades de diagnóstico e julgamento clínico, ou seja, a capacidade de
fazer um julgamento clínico, né, um diagnóstico clínico com maior efetividade, com maior assertividade, ela aumenta ao longo da trajetória profissional, tá? Agora, quando eu penso na competência relacionada ao conhecimento atualizado, ela diminui com a idade e com a experiência. Então, eu me torno mais confiante de que eu sei, eu realmente tenho bons resultados na maior parte do tempo, né? Eu tenho essa maior experiência, essa melhor habilidade de diagnóstico, mas a minha habilidade de buscar informação atualizada, ela diminui ao longo da minha trajetória profissional. Tá? Então, esse aqui é um desequilíbrio que a gente precisa resolver dentro da área da saúde. E uma das propostas aí é que a prática baseada em evidências, ela vem exatamente para manter esse equilíbrio, tá bom? Quais podem ser, então, as consequências de um cuidado em saúde que não é baseado em evidências? Antes de eu passar para cá, eu vou ver se vocês têm alguma pergunta aí. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Não? Tá tudo bem? Então, vou seguir aqui. Então, vamos lá. Quais são as consequências, então, de um cuidado em saúde que não é baseado em evidências, né? Eu trouxe primeiro a questão dos impactos dos eventos adversos, e essas informações são importantes para vocês para dar o tamanho do que é a prática baseada em evidências, para vocês entenderem aí o porquê que a gente precisa de uma incorporação de uma prática baseada em evidências, seja nos processos educativos, né, dentro de universidades, ou também uma implementação dentro dos processos assistenciais ali no hospital universitário, nos demais hospitais, tá? Então, a gente tem aqui alguns resultados bastante negativos, esses estão relacionados aos eventos adversos. Eventos adversos são aqueles que são causados por profissionais de saúde. Tá? Para quem não está dentro desse contexto, aí, acho que para quem tá, de vocês que está dentro do hospital, já devem ter passado por campanhas, né, para redução dos eventos adversos, mas é isso, é um problema porque são aqueles eventos que são causados por profissionais de saúde. Então, erro na dosagem, né, ou então mesmo uma prática que poderia ter resultado ali diferente para aquele paciente, tá? Erro na administração do medicamento. Então, aqui exemplos bastante relacionados à enfermagem, né? Mas que podem resultar aí num dano para o paciente ou até mesmo causar a morte do paciente, tá? Então, a gente sabe aqui que em países de renda média e baixa, então incluindo o Brasil aqui, ocorrem 134 milhões de eventos adversos por ano, tá? Uma quantidade muito grande aí. Se a gente fizer o recorte só do Brasil, gente, pensando em desperdício de recursos financeiros relacionados a eventos adversos, tem uma pesquisa que mostra aqui os resultados do sistema privado. Então, o país perde até 15 bilhões de reais anualmente por causa de eventos adversos só no setor privado, tá? É, então, aqui alguns números também impactantes: 7 milhões de pessoas sofrem complicações cirúrgicas incapacitantes anualmente, das quais mais de 1 milhão morrem. Esse é um dado global, tá? Não é um dado Brasil. 46% dos pacientes recebem os tratamentos recomendados. Esse é um dado brasileiro, tá? Então, 54% dos pacientes recebem tratamentos que não são recomendados. E só 46% recebem o tratamento exato, né? Esse é um dado que está relacionado a uma pesquisa de variabilidade clínica. 1 em cada 10 pacientes são prejudicados em hospitais, e existe uma chance de 1 em 300 de dano na área da saúde, tá? Então, isso é bastante grave, porque é isso. Quem está causando isso nos pacientes, né, e no sistema é o próprio profissional de saúde. E a gente entende que a implementação de uma prática baseada em evidência, ela pode evitar aí, esses eventos adversos, tá? Ou reduzir de forma significativa os eventos adversos. O outro impacto é na variabilidade clínica, né? Então, o que a gente tem aqui enquanto variabilidade clínica? Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês, né? Variabilidade clínica é uma variabilidade que ela é injustificada, tá? Então, se a gente pensar, poxa, Ana, você acabou de falar lá da esteira de cuidado do paciente, né? Que
cada paciente é individual e aí a gente precisa olhar para esse cuidado individual, né? Para o contexto de cada um, então, com o que trabalha, como se exercita, como que é a alimentação, como que está a saúde mental, tem cuidador dentro de casa, não tem cuidador dentro de casa, faz atividade física, não faz, né? Então, existe esse cuidado, existe essa variabilidade, tá? De cada um do cuidado de um paciente para o outro, que ela é justificada. Tá? Quando a gente fala em variabilidade clínica, é aquele cuidado aquela variabilidade que ela é injustificada. Ou seja, vou pensar aqui no melhor hospital do país. Vamos pensar aqui nos hospitais de excelência do país. A gente tem 6 hospitais de excelência no país, né? De reconhecida excelência pelo Ministério da Saúde. E vamos pensar em um deles aí. E a gente chegou lá, vamos pensar numa mãe que chega com um filho de 5 anos na emergência pediátrica de um desses melhores hospitais. Ela vai chegar ali na emergência pediátrica e o cuidado para essa situação de saúde dessa criança, para aqueles sintomas que ele está apresentando, ele vai variar de acordo com a porta do médico em que ele é chamado, tá? Então vamos imaginar ali aquela emergência médica, eu tenho 3 portas e eu tenho lá, recebi a senha, e vai me chamar de acordo com a senha lá, é uma coisa aleatória para eu ir para aquelas portas. Bom, o paciente é o mesmo, os sintomas são os mesmos, né? A apresentação de sintomas é a mesma. Mas se ele entrar na primeira porta, eu tenho uma profissional que ela é mais insegura, tá? E aí ela tende a fazer uma busca maior, com exames mais invasivos, então ela pede mais exames, ela pede exames mais invasivos, que pode causar dano para o paciente, né? Se forem exames desnecessários, o exame invasivo em si ele já pode, né? Está dentro do ambiente hospitalar, a gente sabe os riscos do ambiente hospitalar. Ela pede exames mais invasivos e a tendência dela de diagnósticos também são diagnósticos mais complexos, né? Porque ela tem essa insegurança. Se eu fosse na segunda porta, se tivessem chamado na segunda porta, eu tenho um profissional que ele tem uma outra postura. Então, para aquele conjunto de sintomas, ele vai pedir exames laboratoriais inicialmente. A partir dos exames laboratoriais, é que ele vai começar ali a fazer uma investigação do caso daquele paciente, tá? Mas inicialmente ele pediu exame simples, como um hemograma, um exame de sangue. Se ele fosse chamado pela terceira porta, eu tenho um profissional que ele trata o sintoma. Então, ele passou aqui, ó, um medicamento para a criança, mandou para casa e encaminhou para o especialista. Talvez isso mudasse a trajetória dessa família dentro do próprio hospital. Ó, vai ter que esperar o atendimento pelo especialista e eles ficam ali andando no hospital até o próximo atendimento do especialista e eu tenho mais exames sendo pedido, talvez mais exames invasivos ou não, né? Ou talvez essa criança vá para casa com o sintoma tratado naquele momento e depois ele vai ter que voltar para o hospital, porque a causa, né, do que aconteceu com ele não foi investigada. Isso é muito comum, gente, e é isso que é variabilidade clínica. Eu não tenho uma padronização do cuidado, não no sentido do encaixotamento, não no sentido da linha de produção do cuidado, mas eu não tenho aquelas diretrizes principais. Então, quando uma criança com essas características, com esses sintomas aparece na minha emergência pediátrica, né, como ela deve ser tratada? Quais são as principais diretrizes? Quais são as últimas evidências para tratar essa criança? Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no suporte à decisão clínica, nos recursos ali de suporte à decisão clínica, a ideia é que eles sirvam também como uma forma de padronização do cuidado, né? Porque o profissional que está na emergência pediátrica, ele não vai ter o tempo da busca da literatura científica, mas ele precisa da informação da mesma forma. Então, ele pode buscar essa num recurso, ou o pessoal que trabalha desenvolvendo as diretrizes e os protocolos já tem que ter acesso a essa informação, ou seja, eles já fizeram a revisão, eles já fizeram a busca e eu já tenho um direcionamento aqui de como atender um paciente como esse nessas características, tá? Por que é ruim quando eu tenho essa variabilidade injustificada, né? É ruim porque ela pode causar aí sobrediagnóstico e sobretratamento. Isso impacta o serviço de saúde, principalmente em recursos, né? Por exemplo, a médica da porta 1, ela é uma médica que ela gera muito custo para a instituição, né? Porque ela está pedindo ali uma série de exames diagnósticos, ela está pedindo exames invasivos. Depois a gente tem um segundo problema, que é o plano de saúde.
Então, talvez o plano de saúde fosse olhar todos aqueles exames que ela pediu e ele fosse glosar aqueles exames, porque olha, um paciente nesse contexto, com essas características e esses sintomas, ele não precisava desses exames, né? Existe uma outra diretriz aqui para poder tratar esse paciente, tá? Então, só para a gente entender aqui a importância da construção, né, do uso das evidências científicas para a construção das diretrizes, dos protocolos, e também para orientação do profissional de saúde ali no cuidado ao paciente, tá? Bom, mas você falou que não é para encaixotar o paciente. O paciente começou a sair daquele raciocínio ali que foi criado inicialmente, né? As características iniciais, elas vão saindo dali. Esse profissional vai precisar usar o raciocínio clínico dele. Então, eu fiz o tratamento aqui, que é direcionado, e o paciente, ele continua apresentando algumas características, a gente vai usar do raciocínio clínico, que pode ser também pautado em evidências científicas, para poder dar continuidade ao tratamento desse paciente, tá? Se não ficar claro, gente, vocês podem falar aí comigo, tá? Mas essas variações, elas acabam gerando variações de qualidade no atendimento. Então, pensa assim, poxa, eu vou no hospital de excelência, meu plano de saúde cobre, ou então eu tenho aqui o dinheiro para pagar o hospital de excelência e estou indo lá acessar. E ainda assim, o cuidado, ele não é equitário, né? Ele não vai estar relacionado à minha sintomática, mas ele está relacionado à capacidade do próprio profissional, né? Ou à experiência do próprio profissional. A gente quer um cuidado equitário, né? Eu quero ser atendido de acordo com a complexidade do meu caso ali, tá? Então, tem essa questão de qualidade, tem uma questão também de experiência do paciente, né? Que é isso, a gente não quer ficar dando volta dentro do hospital, né? Isso, o tempo de permanência aumenta do paciente dentro do hospital, talvez o tempo de internação do paciente aumente também. Isso pode gerar também, em alguns casos, uma maior complexidade, um aumento da complexidade, um aumento da gravidade da situação daquele paciente, né? Então, vamos pensar aqui no nosso caso da criança, ela foi para casa, ela gravou em casa e ela tem que voltar para o hospital para dar continuidade ao tratamento, tá? Para novos atendimentos aí. Então, eu tenho essa questão da qualidade, eu tenho a variação nos resultados assistenciais, tá? Eu tenho variação de custo do cuidado, que é uma coisa para a gente pensar, tem um impacto importante para a gente, né? O custo do cuidado, se a gente, eu sempre falo quando tem diretores, né? Quando tem lideranças assistindo às aulas, aqueles 15 bilhões que estavam ali, imagina eles reinvestidos dentro do próprio sistema de saúde, né? O que a gente podia fazer dentro do sistema de saúde, mesmo que seja ali o privado, dentro daquele contexto, com esses 15 bilhões que são desperdiçados, né? Aquilo é um desperdício, tá? Então, o custo ele é importante. E variações de tipo de serviço utilizado. Então, aqui relacionado à intensidade assistencial, tá? Então, a primeira porta, por exemplo, aquela médica que ela é mais insegura, ela pode até mesmo colocar esse paciente em risco, fazendo uma série de procedimentos invasivos ali, tá? Ainda deixa a família mais apreensiva, enfim, todo esse processo aí, tá bom? Vamos lá. E o terceiro é uma notícia fresquinha aí que eu tenho para vocês, ela saiu nos últimos meses. Ele chama Barômetro da Confiança no Setor Saúde. A empresa que fez é uma dessas empresas de consultoria, uma empresa privada, chama Edelman. O link está ali, daí vocês conseguem acessar lá no PDF também. E olha que interessante, gente. Eles fizeram uma pesquisa em 16 países, com 16 mil respondentes, e cerca de 1.000 pessoas por país, e incluiu o Brasil também. E a ideia era essa, identificar como que a população, né, qual o grau aí de confiança da população no setor saúde. O que eles descobriram na população jovem, de 18 a 34 anos, é que essa população jovem, ela tem 2 vezes mais probabilidade do que os mais velhos, de dizer que uma pessoa qualquer, uma pessoa que não é profissional de saúde, que não tem formação na área da saúde, ela sabe tanto quanto um profissional de saúde, ela sabe tanto quanto um médico, né? Então, existe uma descrença no saber do profissional de saúde, né? O que a gente tinha antes, então, eu, por exemplo, se perguntar para a maioria das enfermeiras, passaram por isso, que é o paciente que fala
ou que fala que a gente vai estudar para a vida inteira, tem esse reconhecimento, né? A gente está dentro do senso comum de que o profissional de saúde vai ter que estudar para a vida inteira, ou então também que não fez medicina porque, não quis estudar mais, minha filha. Tem sempre o seu José na unidade básica de saúde para dizer isso. Ah, até é doutora? Não, eu sou enfermeira. Ah, não quis estudar mais, minha filha, né? Então, é essa ideia de que o profissional médico ele estuda muito enquanto está ali na carreira, construindo a carreira, né? Então, o curso, a residência, as especializações, então, uma trajetória de muito estudo, e esse senso comum de que vai passar a vida estudando, né? E agora a gente tem uma inversão disso, que é não há mais confiança nesse profissional, né? Segundo esse barômetro, qualquer pessoa pode adquirir esse conhecimento, né? Seja na internet, na rede social, enfim. Eles botam ali uma equivalência entre o profissional de saúde, que estudou sei lá quantos anos, e uma pessoa comum que tem acesso à informação aí na internet, por exemplo, nas redes sociais, tá? Os jovens também são 2 vezes mais propensos a seguir conselhos não credenciados, com pessoas sem diplomas formais, de medicina, tendo uma grande influência nas decisões de saúde. Então, esse é um reforço, né? São 2 vezes mais propensos a, sim, seguir. Eles já acham que a pessoa comum, sem formação, sabe tanto quanto o médico, e para além disso, ele seguiria, né? Ele segue 2 vezes mais tem essa propensão aí para seguir 2 vezes mais o conselho de uma pessoa que não é formada na área do que o conselho de uma pessoa que é formada na área, tá? Um ponto importante também é que 67%, não, perdão, é que eles acreditam que existe aí, não, deixa eu lembrar aqui o que que é isso. Ah, lembrei. Qual é a fonte de informação, né? A gente comecei falando lá da sobrecarga de informação em saúde, falei um pouquinho da fonte de informação. Então, onde que esses jovens buscam informação? E é interessante porque eles buscam informação tanto em mídias tradicionais, aí pode ser o podcast, pode ser um boletim, então, um boletim da Organização Mundial da Saúde, tá? Como as plataformas de redes sociais. Então, o TikTok, o Instagram, e aí tem uma paridade entre uma e outra. Então, não é que eles não acessam a informação qualificada, que passou no Jornal Nacional, por exemplo, tá? Ou a informação do boletim da Organização Mundial da Saúde. Eles acessam essa informação também, tanto quanto eles acessam a informação da rede social. E ainda assim, o resultado é esse, essa maior descrença no profissional de saúde, tá? E aí, para finalizar, 58% deles dizem que se arrependem de uma decisão tomada com base nessa desinformação, tá? Seja a desinformação que eles mesmos fizeram lá a leitura e tomaram a decisão, ou a partir do conselho de alguém, enfim, dessas pessoas não profissionais de saúde com quem eles se consultam ali sobre a informação. E aí eu brinco com os profissionais de saúde que a gente podia pensar assim, bem feito para eles, né? Que aí se arrependeram e provavelmente ali deu algum problema no caso deles. Mas não é isso que a gente quer enquanto profissional de saúde, né? A gente precisa que a população confie no trabalho desses profissionais. Do contrário, gente, a gente tem uma série de consequências. Seja essa, porque esse paciente ele pode voltar para o serviço de saúde, né? Com mais problema do que ele tinha inicialmente, ou com uma gravidade da situação em que ele estava, né? E a gente também tem situações como a gente tem pessoas que agridem profissionais de saúde, né, dentro dos serviços de saúde. Tudo isso é um reflexo de perder mesmo essa credibilidade, né? Perde a credibilidade, perde o respeito, começa a culpabilização dos profissionais de saúde por coisas que eles nem têm controle dentro ali do sistema de saúde, tá? Então, isso é grave para a gente e isso também está relacionado aí a esses resultados assistenciais, né? A essa variabilidade no cuidado, tá? Então, uma implementação de prática baseada em evidências também ajuda aí na melhora dessa confiança no setor saúde. Melhora até o diálogo com o paciente quando a gente pensa em informação compartilhada com o paciente, né? Então, eu consigo dialogar com o meu paciente sobre a doença dele, sobre o tratamento dele, com aquelas informações ali baseadas em evidências. Então, o que que é a prática baseada em evidências, né? Agora que eu já falei da importância dela e onde ela impacta, eu costumo dizer que prática baseada em evidências é mais do que um princípio, é uma ação, né? Então, se vocês agora que estão fazendo o curso, chegarem nas instituições de vocês ali, e perguntarem
poxa, e aí, o currículo da enfermagem aqui é um currículo baseado em evidências? As docentes vão dizer sim, né? Claro que é. A gente tem até uma disciplina que fala sobre prática baseada em evidências, né? Outros não têm a disciplina de prática baseada em evidências, mas na disciplina de metodologia, ela fala também de prática baseada em evidências, né? Esse hospital, os profissionais são atualizados, é claro que eles são baseados em evidências. E aí é importante entender que prática baseada em evidências não é só um conceito, ela é uma ação e ela requer uma implementação estrutural, ela requer uma mudança de cultura mesmo dos profissionais de saúde, tá? Então, dizer só que é atualizado não quer dizer necessariamente que essa pessoa é baseada em evidências, né? Ah, faz muito curso, sempre faz especialização, também não significa que é baseada em evidências, né? O acúmulo de certificado não significa uma prática baseada em evidências. Mas vamos para o conceito em si, né? O conceito ele foi desenvolvido pelo David Sackett, que é um médico epidemiologista americano, e o Sackett ele passou aí por várias instituições, ele desenvolveu junto com o Gordon Guyatt, que é outro também considerado o pai da medicina baseada em evidências, né? São os dois pais da medicina baseada em evidências, desenvolveram esse conceito e depois ele vai passando por várias instituições. Então, ele vai para o Canadá, ele vai para a McMaster, ele vai para Oxford, sempre trabalhando com medicina baseada em evidências a partir aí dos princípios da epidemiologia, né? Então, essa medicina baseada em evidência seria a melhor evidência disponível. Então, aqui está o campo de atuação de vocês, né? A busca da melhor informação disponível, a busca da informação em si, né? A busca da pesquisa, a busca do artigo científico, mas não só isso, né? É aquela informação que está publicada no New England Journal of Medicine, mas é também a habilidade do profissional, tá? Então, olha que interessante, né? Aquela expertise, aquele julgamento clínico que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, ele também faz parte desse processo, né? Eu não vou pegar ali só o que está escrito sem considerar, primeiro, o conhecimento que eu já tenho e, mais do que isso, os valores desse paciente também, né? É essa habilidade clínica que vai permitir que eu faça uma leitura de contexto daquele paciente, tá? Que são os valores do paciente, o desejo do paciente, que vão me permitir chegar ali a uma tomada de decisão, né? Então, enquanto princípio, é bastante interessante identificar que ele considera, inclusive, esse diálogo, essa tomada de decisão com o paciente, né? Existe um conceito que em inglês chama shared decision making, que é a decisão compartilhada com o paciente, tá? Então, eu olhei o que está publicado em literatura e que tem ali um maior nível de evidência para aquela questão que está ali colocada naquele paciente. Eu fiz o meu raciocínio clínico, o meu julgamento clínico a partir da minha experiência para identificar se vai ser isso mesmo que vai ser utilizado com esse paciente ou se eu pego algo do próximo nível de evidência, né? Talvez o que está ali colocado como maior nível de evidência não seja o ideal para esse paciente. Então, qual que é a próxima tomada de decisão, né? E eu também considero os valores do paciente aqui, tá? Então, eu tenho um paciente com insuficiência renal crônica, ele faz diálise, e aí o melhor resultado para esse paciente, né, para ele melhorar, para eu ter a melhora da qualidade de vida do paciente, seria o transplante, um transplante renal, né? Você vai conversar com o seu paciente diz que ele não quer um transplante renal, ele quer o que é dele, né? Então, você vai conversar com ele sobre essa vida que ele vai ter ali de diálise, de hemodiálise para o resto da vida dele. E vai fazer o melhor possível para que ele fique confortável, enfim. Dentro da escolha que ele fez, né, dos valores dele, a gente vai tomar a decisão agora para o melhor cenário possível para aquele paciente, tá? Esse conceito, ele avança, né? Ele se desenvolve ao longo dos anos, e essa aqui é uma expansão desse conceito que é bastante interessante. Então, ele sai da medicina baseada em evidências e ele se torna prática baseada em evidências, né? Quem faz isso é um grupo da Universidade de Adelaide, na Austrália, que é do JBI. Então, não sei se vocês já ouviram falar do JBI, acho que ouviram bastante. Quem não tinha ouvido antes, ouviu na aula passada quando a Juliana Takahashi, a Eliana e a Fabiana comentaram que elas fazem parte do grupo do JBI ali, JBI Brasil, né?
Então, o Brasil é um dos centros internacionais do JBI, existem centros pelo mundo inteiro, e o JBI é esse grupo que trabalha com evidências mais voltadas para evidências qualitativas, né? E também para outras categorias profissionais. Então, quando a gente tem lá a medicina baseada em evidências, pô, ela nasceu na medicina, eu vou pensar ali em evidências que são mais evidências médicas mesmo. E aí surge a necessidade, esse grupo é um grupo de enfermeiros, né? A maioria deles ali são enfermeiros, a necessidade de publicação de evidências para outras categorias profissionais, né? Mas essas outras categorias profissionais, elas publicam estudos também com outros desenhos de estudo. Então, eu tenho estudos qualitativos, né? Eu tenho outras formas de estudo. Então, existe uma adaptação da metodologia também para uma publicação de evidências a partir desses desenhos de estudo. Mas quando a gente pensa em conceito, é bastante interessante porque ela amplia o conceito, ela expande o conceito. Então, além daquela melhor evidência disponível, né, que está sendo publicada agora com esse olhar para esses outros desenhos de estudo, eu tenho a expertise do profissional, os valores do paciente, e olha que legal, o contexto em que o cuidado está sendo realizado. E aí, esse contexto, gente, pode ser o contexto cultural, pode ser o contexto religioso, né? Pode ser um contexto regional aqui. Então, pode ser aquilo que eu comentei sobre o paciente que está sendo atendido lá na região norte, numa unidade básica fluvial, tá? Pode ser esse tipo de contexto, ou pode ser mesmo uma questão relacionada a uma cultura, tá? Pode ser também esse contexto da ausência de equipamentos, como a gente falou, o contexto dos recursos ilimitados, né? Então, numa situação de recursos limitados, perdão, qual vai ser a melhor decisão aqui, a melhor evidência disponível para essa situação de recursos limitados? Então, essa aqui é o que a gente tem enquanto princípio, né? Enquanto conceito para a medicina baseada em evidências e prática baseada em evidências. E aí, quando a gente foca só nas evidências, então, o que que são essas melhores evidências disponíveis, né? Do que a gente está falando? A gente está falando das pesquisas publicadas, mas a gente está falando dessas pesquisas a partir de uma hierarquização relacionada ao desenho de estudo, tá? Então, essa hierarquia tradicional das evidências, essa pirâmide tradicional de evidências, em que cada uma das etapas aqui, né, desde a base até o topo, elas estão relacionadas de acordo com a probabilidade de viés, de acordo com a probabilidade de gerar erro ali, tá? Dentro desses estudos. Então, quanto menor a probabilidade de viés, maior o nível de evidência. Então, Ana, por que que é isso? Ó, vamos pensar um estudo de caso. Um único caso de um único paciente que aconteceu numa cidade do Nordeste. A médica começou a observar que as crianças estavam nascendo com hidrocefalia, e aí ela foi lá e fez um estudo de caso sobre isso, né? Eu tenho um único paciente, eu não tenho uma comparação, né? Eu não tenho outros casos acontecendo em outros lugares do mundo, foi um único caso ali, né? Então existe um viés da opinião de especialista, existe o viés da subjetividade, existe o viés do contexto em que aquilo está acontecendo, então, pera lá, né? Isso tem um nível de evidência menor aqui, tá? A redução desses fatores de confusão, né, vão reduzir também a probabilidade de viés aqui. Então, vamos pensar na segunda linha. Então, a base da nossa pirâmide de evidências são estudos de caso, histórias reais, opinião de especialistas. Então, olha aqui o que eu comentei com vocês. Opinião de especialista tem um nível de evidência, né? Só é menor do que uma meta-análise, por exemplo. Vamos passar para o próximo nível de evidência aqui. Estudos observacionais, tá? Quando que eu uso os estudos observacionais? O que que são os estudos observacionais? Os estudos observacionais são aqueles em que a gente não manipula, tá? No sentido, já abro para você, Josefina, só um minuto. Eu não faço nenhuma intervenção, eu observo só, né? Então, eu posso, como no grupo do caso controle, fazer uma divisão entre aqueles pacientes que têm a doença que eu quero observar e os pacientes que não têm a doença, que são saudáveis, algum outro grupo, tá? Mas essa é a única divisão que eu vou fazer, assim, eu não vou fazer nenhuma intervenção, eu não vou dar um medicamento para o grupo A, um medicamento para o grupo B, tá? Eu não vou fazer um experimento ali, como é no caso dos estudos experimentais, do ensaio clínico randomizado, tá?
Então, eu não estou tentando encontrar ali uma resposta a partir dessa manipulação, não uma manipulação no sentido ruim, tá, gente? Mas realmente afastando todos os fatores, né, que podem resultar ali no resultado negativo. Então, eu selecionei meu grupo populacional, eu excluí aqueles que não podem fazer parte desse estudo, eu fiz o devido cegamento dos profissionais de saúde e também dos participantes para que eles não saibam se eles estão tomando a droga A ou a droga B, se eles estão tomando a droga A ou o placebo, tá? Então, os estudos experimentais, ele tem essa característica em que a gente organiza ali o estudo para olhar o resultado daquela intervenção específica, né? Então, em geral, os estudos experimentais, eles estão relacionados a estudos de intervenção mesmo, ali, estudos de diagnóstico, tá? Enquanto os observacionais, a gente vai observar, claro, a partir de metodologias, mas como isso se dá prospectivamente ou retrospectivamente ou prospectivamente dentro da população. Então, se eu pensar assim, uma coorte, então a gente vai começar uma coorte prospectiva, por exemplo, vai selecionar aí um grupo populacional de jovens de Santa Cecília, por exemplo, onde eu moro aqui em São Paulo, né? E a gente vai fazer um acompanhamento do estilo de vida e desses jovens por 5 anos, tá? Então, eu não faço nenhuma intervenção, eu vou observando. Minha pergunta de pesquisa está relacionada a, sei lá, os hábitos de atividade física, tá? E aí eu vou olhar para esses jovens nessa observação mesmo. Tem ali alguns pontos para a gente acompanhar dentro dos observacionais, né? Eles podem preencher formulários, a gente pode fazer um acompanhamento de IMC desses pacientes, né? Então, a cada tanto tempo eles vêm aqui, a gente tira a medida deles e a gente segue acompanhando esses pacientes, né? Mas eu não faço a intervenção como, poxa, eu peguei metade dos jovens de Santa Cecília e eles tinham que fazer atividade física 3 vezes por semana, enquanto o outro grupo não fazia nenhuma atividade física, tá? Então, isso é uma intervenção direta, né? Isso seria um estudo experimental aqui. O que eu fiz foi observar aí quais são os fatores relacionados a essa, quero identificar, por exemplo, qual é a prevalência de atividade física entre os jovens de Santa Cecília, tá? Vou lá para a pergunta da Josefina, e aí eu vejo se eu preciso explicar de outra maneira isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Pode falar. Oi, eu queria fazer uma pergunta com relação ao tamanho da amostra, que em alguns casos ela pode ser um viés, né, do trabalho. Sim. Existe algum parâmetro, algum número tal que eu possa utilizar, que o pesquisador possa utilizar para conduzir estudos observacionais ou experimentais? Então, vai depender da pergunta de pesquisa, do tipo de caso que você tem, perdão, da doença que você está olhando, né, ou da condição para a qual você está olhando. Então, quando vocês forem passar pelas próximas aulas, você pode perguntar, por exemplo, para fazer a mesma pergunta para as professoras. Mas, em geral, ele vai depender do caso, né? Então, se eu tenho uma doença que é uma doença mais rara, o meu N, né, de amostra, ele não precisa ser um N muito grande, porque afinal de contas eu não tenho uma prevalência grande daquela doença na população, né? Agora, se eu for Sim. estudar diabetes ou hipertensão na população brasileira, né? A gente tem uma população negra muito grande, a maior parte da população é negra, hipertensão é uma doença que dá bastante em população negra, e aí eu vou pegar para estudar. Para poder fazer um estudo coorte sobre hipertensão na população brasileira. Eu vou lá para o sul, vou para Santa Catarina, em que eu tenho uma população branca maior do que a população negra, e eu faço um recorte de público pequeno. Então, eu preciso identificar tudo isso. Eu não posso chamar esse de um estudo para identificar ali prevalência de hipertensão na população brasileira, porque tem características da população brasileira que não estão sendo consideradas, né? Então, essa amostra ela vai precisar considerar várias características. Uma delas é questão regional, outra coisa é questão de raça. Tá? Faz sentido, Josefina? Faz sim. Assim, porque até extrapolando um pouquinho, mas normalmente é comum, né, os alunos perguntarem, mas eu quero fazer só um estudo brasileiro, né, sobre determinada coisa.
Então, quantos estudos eu preciso pedir? Não, não é exatamente o que a gente está falando, mas sim, são essas Sim, perguntas do dia a dia que às vezes, né, a gente não tem de pronto uma resposta, né? Porque na verdade ele teria que estar perguntando para o orientador, para o professor, né? Mas você sabe que, infelizmente, na prática, as coisas não são ideais, né? Como a gente sim. espera, né? Então, às vezes, perguntas assim, aparentemente bobinhas, mas que vão impactar realmente lá, né? No estudo, no resultado, ou na inviabilização de determinada pesquisa. Ah, é perfeito o que você está falando, assim, porque eu acho que uma das coisas que vocês vão aprender no curso é fazer perguntas, no sentido de que vocês vão devolver a pergunta para os alunos, né? Então, eu quero fazer um estudo sobre a população brasileira, né? Tá, mas quais são os fatores que são essenciais aqui para essa determinada condição que você está estudando, né? Para a gente identificar primeiro se o estudo vai englobar ali a população com a qual a gente precisa trabalhar, como eu dei o exemplo regional ali. Quando eu penso nas revisões de literatura, que eu acho que é o que você está trazendo como exemplo, ou então até mesmo podia ser uma revisão sistemática, ou pode ser ali a introdução do trabalho, né? Dá para ser 10 estudos, sempre está relacionada à pergunta de pesquisa, gente, tá? Uma revisão narrativa, por exemplo, que é uma revisão não sistemática, se vocês quiserem, o aluno quiser falar assim, os 10 estudos que apareceram, os 10 estudos mais recentes que apareceram, ou então os estudos dos últimos 5 anos, tudo bem, né? Tipo, a gente fez a busca dos estudos dos últimos 5 anos, deram 20 artigos, ele resolveu que ele vai ler os 20 artigos. Eu posso ter essas escolhas aleatórias ou arbitrárias, assim, quando é uma revisão narrativa. Agora, dependendo da metodologia, para uma revisão sistemática, por exemplo, eu não tenho um N definido de artigos para leitura, porque eu vou fazer uma busca em toda a literatura científica. E eu vou precisar fazer a leitura de todos os artigos que estão incluídos nos meus critérios de inclusão ali, independente de se são 10, se são 2 ou se são 200, tá? Então, a gente sempre Exato. volta para a pergunta de pesquisa, Perfeito. tá? E para a metodologia também. Obrigada. Imagina. Obrigada a Ana, você. Oi. a Camila Gomes está perguntando no chat se seria o cálculo amostral. No caso da pergunta da Josefina, sim, o cálculo amostral ele vai ser feito a partir dessa definição de quem é a população, né, com a qual a gente vai trabalhar, mas para isso precisa passar por todos esses outros critérios primeiro, né? Então, quem é a população? É a população de pacientes hipertensos no HCOR, por exemplo. Então, peraí, eu já tenho um outro N populacional aqui. E a partir desse N populacional, eu vou fazer o cálculo amostral, tá? Mas o que eu quis dizer ali com o exemplo, se não ficou claro, né, é que existem várias outras perguntas para a gente fazer e vários outros fatores para a gente analisar antes mesmo de fazer a definição do N da amostra, né, ou esse cálculo amostral mesmo, tá? Mais alguma coisa, Mai? Ou Por pessoal? enquanto só, pode seguir. Só isso? Então tá bom. Eu já vou falar com as professoras para, principalmente na próxima aula, bom, a próxima aula é comigo ainda, sobre competências para a prática baseada em evidências, mas aí eu peço para elas trabalharem essa questão dessa pergunta do N de amostras aí, dentro dos outros tipos de estudo, tá? Mas aqui, só para finalizar, então, a pirâmide. Então, a gente entendeu aqui os estudos observacionais. Então, eles vão ter uma probabilidade de viés maior, porque eu não estou fazendo nenhuma intervenção com esse grupo, né? As pessoas estão ali, vamos pensar na coorte, as pessoas estão vivendo, né? A vida acontece, ela toma escolhas, e aí isso pode impactar o estudo positivamente, negativamente, mas enfim, a gente não intervém nisso, a gente vai olhar ali para os resultados posteriormente, no caso de um estudo prospectivo. Uma coorte retrospectiva, ela pode olhar, por exemplo, para o prontuário dos pacientes, né? Mas também na mesma lógica, pacientes que foram acompanhados, então, pacientes com insuficiência renal que foram acompanhados na clínica tal, do período tal ao período tal. E aí a gente vai acompanhar ali, identificar, né?
respostas para aquela pergunta que foi feita inicialmente lá, tá? Então, é por isso que ele tem uma probabilidade de viés maior. Os experimentais, como eu consigo intervir no sentido de selecionar bem a minha população, mesmo que seja a minha população intervenção ou meu grupo controle, eu estou ali fazendo uma análise, por exemplo, de um medicamento, como eu exemplifiquei antes, né? Então, eu tenho aqui um grupo que está tomando o medicamento A e o grupo que está tomando o medicamento B. Né? Eu tenho ali os profissionais trabalhando dentro daquela. Ah, a professora Karine pode contar para vocês da pesquisa de doutorado dela, porque ela fez um estudo experimental também. Inclusive, eu acho que é ela que vai dar ensaio clínico randomizado para vocês, tá? Mas ela fez lá no INCOR. INCOR? Fez no INCOR, e aí acho que ela pode trazer esse exemplo bem claro, assim, de quais são as etapas, né, para o ensaio clínico randomizado. Mas, enfim, a ideia de fazer isso, né, com essa organização, é que a gente reduza a probabilidade de viés aqui. Né? Então, por exemplo, se um paciente deixou de tomar um medicamento, eu vou colocar lá ele como, vou descrever lá no trabalho, que ele abandonou, né? Então ele vai ser, enfim, eles vão definir ali o que vão fazer com esse resultado depois, né? Esse paciente se torna um resultado ali, tá? Ah, essa paciente engravidou no meio do trabalho, né? E a gente não quer aqui fazer identificar os resultados do medicamento em mulheres grávidas. Então, a gente vai precisar excluir ela do trabalho. Né? Então, eu tenho ali uma forma de controlar melhor o que está acontecendo dentro desse estudo, tá? Mesmo que esses resultados depois eles não são excluídos de forma aleatória, né? Eles são apresentados para uma resposta para a pergunta inicial, eu preciso fazer esse controle aqui maior para encontrar o resultado ali, tá? E aí, o que são, então, as revisões sistemáticas e meta-análise, gente? O que a gente tem aqui enquanto revisão sistemática e meta-análise, eu vou pensar assim, poxa, para responder a minha pergunta aqui de pesquisa, né, dessa orientanda aqui da universidade, existem 15 ensaios clínicos randomizados que foram publicados, tá? Como que ela vai selecionar qual é a melhor evidência, se tem 15 ensaios clínicos randomizados respondendo a mesma pergunta, alguns deles trazem o mesmo resultado com relação ao benefício do medicamento, por exemplo, da intervenção, outros têm resultados contraditórios. Como que ela decide entre os 15? Né? O que tomar em termos de decisão? Ela vai escrever depois no trabalho dela qual foi a melhor intervenção, qual que é o medicamento mais eficaz, né? Como que ela decide isso se eu tenho 15 estudos apresentando resultados diferentes ali? Então, a ideia da revisão sistemática é exatamente fazer a comparação dos 15 estudos que respondem a mesma pergunta de pesquisa. Então, lembre que para comparar, a gente precisa trabalhar ali com iguais, né? Então, a nossa população vai ser igual ou vai ser semelhante, a intervenção vai ser a mesma intervenção, tá? Eu preciso aí de igualdade ou semelhança dentro desses estudos para fazer a comparação. E aí a gente vai comparar esses 15 estudos para poder chegar a uma resposta final, que é a resposta de qual é a melhor evidência relacionada àquela pergunta. Né? Então, eu comparei os 15 estudos e eu vou comparar os aspectos metodológicos, vou comparar as amostras, por exemplo, populacionais que foram incluídas. Né? No caso de uma meta-análise, eu vou fazer combinação estatística dos resultados para que no final eu tenha uma única resposta, né, relacionada àquela minha pergunta inicial lá, tá? Então, eu tenho menos viés ainda agora, porque eu fiz uma comparação de estudos, pensando nesses estudos como os estudos qualificados, né? Todos que entraram ali são estudos qualificados, e eu fiz essa comparação para encontrar a melhor resposta. Então, isso tende a ter aí um menor viés, né, comparado aos demais, e aí vai ter um maior nível de evidência, tá? Então, a ideia aqui é essa: a gente vai reduzindo a probabilidade de viés à medida em que a gente vai subindo aqui na pirâmide. Essa segunda pirâmide, ela é uma variação da primeira, né? Então, eu falei, aquela ali é tradicional, existem outras. Então, essa aqui são os níveis de evidência a partir do JBI. E aí vejam que
ele vai tratando aqui sempre as revisões sistemáticas e meta-análise com o nível 1A, com o maior nível de evidência, né? Mas a gradação aqui é diferente, né? Então, ele vai usando o nível 1, 2, 3, e 4 e 5, e também uma gradação de A, B, C e D aqui, dependendo, mas a lógica é a mesma. Eu vou subindo a partir do momento em que eu reduzo o nível de viés, né? Aí depende muito de qual metodologia está sendo utilizada ali. Bom, o que a gente precisa, então, e qual vai ser o foco de vocês também enquanto bibliotecários, né? Olhar para a pergunta de pesquisa e entender o desenho de estudo, né? Então, o aluno chegou dizendo que está fazendo uma revisão sistemática, tudo bem, a gente entendeu qual é a metodologia que ele está seguindo no trabalho dele, e ele quer buscar estudos, né, para a pergunta de pesquisa dele. Uma das coisas que a gente vai entender é quais são os desenhos de estudo que estão incluídos ali na pergunta dele, né? Não sei, então volta para o pesquisador, né? Então, essas são algumas perguntas que você vai ter que voltar lá com o seu orientador para responder antes da gente vir aqui buscar, né? São todos os tipos de estudo, existe um recorte de tipos de estudo. Não, vou fazer uma revisão sistemática só de ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Legal. Então, isso está aqui dentro dos critérios de inclusão, das palavras-chave, ali, dos descritores que vão ser incluídos naquela estratégia de busca, tá? Então, esses são alguns pontos importantes. Para o profissional de saúde, é importante também saber, assim como para vocês, que tipo de pergunta cada um dos níveis aqui, cada um dos tipos de estudo, de desenhos de estudo, respondem, né? Então, eu tenho, por exemplo, que os estudos experimentais e os quase experimentais, eles respondem perguntas relacionadas à intervenção, a diagnóstico, a tratamento, né? Então, como eu comentei antes da cobertura de ferida, né? Então, essa placa aqui de alginato de prata, ela é mais eficaz do que utilizar soro fisiológico em feridas de pé diabético, por exemplo, né? Então, uma pergunta relacionada a tratamento ali, tá? Os estudos observacionais, eles vão tratar perguntas relacionadas, vão responder, né, perguntas relacionadas a prognóstico, etiologia e risco, incidência e prevalência, mas também vai variar entre eles, né? Então, os transversais, por exemplo, eles trabalham exclusivamente com prevalência. Eu posso tentar entender qual é a prevalência de, como eu comentei antes, de hipertensão naquele grupo de pacientes, né? O estudo transversal, ele vai ser sempre uma fotografia. O caso controle e o coorte, eu tenho uma variação de tempo ali, né? Por isso que a gente consegue fazê-los prospectivos ou retrospectivos. Agora, o transversal, ele é que é a fotografia daquele momento, assim, tá? Então, nesse conjunto de pessoas aqui, de 100 pessoas, eu tenho 30 pessoas que têm hipertensão. Então, vai ser sempre aquela fotografia panorâmica ali, tá? Mas é importante saber o que cada tipo de estudo responde, porque isso vai resultar depois, né, na busca na literatura científica, né? Então, a pergunta do aluno, ela é relacionada, por exemplo, a incidência e prevalência, né? Ou então é uma busca de prognóstico e ela não está conversando ali com o que ele está colocando para você, tá? Então, se ele falou que é de incidência e prevalência, ou tem lá na pergunta, você já sabe. Bom, eu posso buscar por coorte, caso controle transversal, tá? E a ideia aqui, né, na busca é sempre essa, tipo, coloquei a pergunta, não encontrei nenhum resultado, né? Não encontrei nenhum resultado de estudo coorte, caso controle ou transversal, eu posso passar para estudo de caso, história real, opinião de especialista, por exemplo. Então, vamos supor aí que seja uma doença que não tenha muita publicação ainda a respeito, tá? E a gente pode fazer essa movimentação aí na busca. Mas o que eu queria trazer aqui de mensagem, gente, da pirâmide é isso. Primeiro, conhecer os níveis de evidência, o porquê que a gente nivela, né? Então, está relacionado ali à redução do nível do risco de viés. E também, para cada um desses tipos de estudo, que tipo de pergunta de pesquisa eles respondem, tá? E aí, dentro das próximas aulas, vai ficar mais claro para vocês, com os exemplos das professoras, né? Que elas vão se aprofundar em cada um desses tipos de estudo aí. Aqui a gente entendeu a pirâmide de uma maneira geral, e se não entenderam, a gente volta, tá? Chegou lá no finalzinho dessa aula, ainda está com dúvida?
tudo bem, a gente volta aqui nela, tá? O que era isso aqui? Qual é o objetivo, então, dessa prática baseada em evidências, né? O objetivo é a melhora do cuidado em saúde. Então, a gente quer uma qualificação do cuidado em saúde, né? Poxa, mas os alunos que vêm aqui na biblioteca, eles ainda estão no primeiro ano da universidade, né? Enfermagem, medicina, farmácia. O ideal é que a implementação de evidências ela seja uma cultura dentro da instituição, né? Então, quando eu comentei assim, as docentes de enfermagem diriam que sim, que o currículo ele é voltado para uma prática baseada em evidências. Mas a gente precisa identificar mesmo se as disciplinas elas estão voltadas para o desenvolvimento dessas competências para uma prática baseada em evidências, né? Então, por exemplo, gente, provavelmente vocês são convidados para dar aula de busca de bases de dados nessas disciplinas de metodologia ou em alguns casos. O ideal é que a gente aprendesse a perguntar, aprendesse a, né, elaborar uma pergunta de pesquisa que possa ser respondida, ou então fazer a busca em bases de dados junto com outras disciplinas, assim. Então, isso devia fazer parte do desenvolvimento do curso e não aquele recorte, né? Então, hoje vocês vão na biblioteca porque vai ter um treinamento de Embase, né? E aí o aluno vai lá uma vez, aprende, ou faz o treinamento, ganha ali o certificado de horas, mas ele não coloca isso no cotidiano dele, né? Será que não dá para uma disciplina de, sei lá, de fundamentos de enfermagem, por exemplo, né? Ou uma outra disciplina mais clínica, a gente trazer o desenvolvimento de alguma dessas habilidades. Então, a bibliotecária, ela vai estar aqui com a gente durante essa disciplina, e eu sei que vocês já estão pensando aí no volume de trabalho que vocês têm, enfim, todas as outras questões relacionadas, mas vamos pensar que a ideia é essa, né? Ó, a gente vai trabalhar hoje um caso clínico na residência, então a gente trouxe aqui a bibliotecária lá do hospital, ela vai ajudar a gente, né? Então a gente vai buscar e a Patrícia do HCor vai ajudar a gente aqui na nossa estratégia de busca para a gente identificar se está trabalhando corretamente ou não, tá? E esse desenvolvimento ao longo da trajetória profissional vai gerar essa cultura de prática baseada em evidências e essa melhora no cuidado em saúde, que é o objetivo final, né? Então, aqui a gente tem decisões informadas que vão resultar numa melhor segurança do paciente, a gente já falou sobre os eventos adversos, melhor qualidade do cuidado, melhores resultados assistenciais para o paciente, uma redução na variabilidade clínica e um melhor custo-benefício. Então, para quem ainda está na universidade, se esse discurso estiver muito longe, né, de vocês ainda, pensem que a gente quer que esse profissional que está ali, que esse aluno que está ali, ele se desenvolva para ser um profissional que vai cuidar de pessoas, né? De seres humanos, assim, mas se precisar de um pouco mais de estímulo, que pode cuidar da gente lá na frente, dos nossos familiares, né? De pessoas que são queridas para a gente. Então, a gente quer uma boa formação para esses profissionais, porque enquanto sociedade, enquanto coletivo, a gente precisa de profissionais bem formados, tá? Então, nosso objetivo vai ser sempre aí essa melhora dos resultados assistenciais, redução da variabilidade clínica e melhor custo-benefício também. Quais são os benefícios dessa prática baseada em evidências? Eles são muitos, tá? Desde um avanço na pesquisa em saúde, um avanço na tecnologia, contribui para o crescimento da ciência, permite a individualização do cuidado, mas mais do que isso, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento do próprio profissional, né? Ou desses profissionais que a gente está formando ali na graduação e na residência. Então, o acesso a evidências científicas, ele aumenta a autonomia do profissional e a confiança na tomada de decisão, né? Então, lembra lá do exemplo das 3 portas, né? A primeira profissional que tinha uma postura mais insegura. Recentemente, eu fui para Salvador fazer uma dessas palestras, né? Que eu comentei, um desses eventos que a gente faz com lideranças, e, ao final, uma das gestoras, ela levantou a mão exatamente para dar um exemplo sobre... Ela trabalhava no ambulatório de nefrologia da instituição onde ela trabalhava, né? E o caso era... Eles tinham um uso de antibióticos que não era adequado, eram antibióticos que eram muito caros e que também eram de um nível muito alto para aquele tipo de situação em que pelas quais os pacientes estavam passando. Então, eu tinha uma prescrição errada de antibióticos ali, né?
que pode gerar, a gente sabe, a resistência, né, bacteriana aí, isso tem um impacto social bastante grande, mas também ali tinha um impacto de custo para a instituição, porque os profissionais, vários profissionais estavam fazendo a prescrição desses medicamentos, né, que não eram necessários para aqueles casos que estavam acontecendo, e além disso tinha um custo muito alto para a instituição. Bom, eles foram fazer busca na literatura, então ela fez o esforço de buscar as evidências para antibiótico terapia, fazendo revisão de casos clínicos, né, a partir dos prontuários, então ela reviu os prontuários, e aí eles criaram uma diretriz que não tinha antes, criaram uma diretriz para aquele setor ambulatorial ali, incluindo na diretriz quais eram os antibióticos que deveriam ser prescritos para aquelas situações que estavam acontecendo. E aí teve uma resistência dos médicos que trabalhavam. O que eles chegaram como resultado é que aqueles profissionais, eles prescreviam aqueles antibióticos anteriores ali, que são mais caros, são mais fortes também, podem causar mais resistência, por insegurança. Então, eles falavam que era isso, eles se abriram mesmo de dizer, tipo, mas pode dar algum problema, e aí eu prefiro prescrever esse aqui, porque tem menos risco de dar algum problema no paciente, né? Então, eu faço a escolha como a gente como comentei antes, né, relacionada à intensidade do cuidado, assim. Então, olha, eu quero me respaldar, então eu vou escolher aqui um medicamento que pode não ser o mais adequado, pode ser mais forte do que esse paciente precisa, pode estar aqui parecendo um exagero, mas eu quero me respaldar enquanto profissional de saúde, né? E eles tiveram que fazer mudanças também nesse sentido. Então, tanto educacional como mostrar para os profissionais que, seguindo a diretriz, eles não teriam aquilo não cairia sobre eles depois, né? Pelo contrário. E chegou até o extremo de profissionais que se negaram a seguir a diretriz e foram convidados a se retirar da instituição, né? Porque eles entenderam que para o bem do paciente, da instituição e esse bem social também do uso de antibióticos aí, era melhor seguir as diretrizes que eles tinham criado, tá? Então, essa questão da insegurança, né, dessa confiança dos profissionais na própria prática e na tomada de decisão, é algo que é tipo, não, Ana, você está falando isso, mas é exagerado. Não, os profissionais, eles estudaram, eles têm a informação, eles têm confiança no que eles estão fazendo. Nem sempre, gente, tá? Então, a gente precisa aí também desse desenvolvimento da autonomia. E permitir que o profissional tenha esse respaldo das diretrizes, do protocolo ou da plataforma de tomada de decisão clínica ajuda muito ele nesse desenvolvimento da autonomia. Alguém vai fazer alguma pergunta? Que eu acho que o microfone está aberto. Não? Então tá bom. Acho que não, Promove a era só decisão. isso mesmo. Tá bom, obrigada, mãe. Promove a tomada de decisão compartilhada com os pacientes, né? Então, existe aí uma possibilidade maior de diálogo com o paciente, porque vamos pensar, se eu compreendo qual é, né? Se eu estou ali certo de qual é o tratamento ou qual é, enfim, a trajetória de cuidado que a gente vai seguir para esse paciente, eu consigo conversar melhor com o paciente, com a família e compartilhar essa informação com eles, né? Com aqueles próprios pacientes que chegam já, lembrem que hoje a característica de paciente que a gente tem, porque somos pacientes também, é já buscar a informação no Google, nas redes sociais, né? Então, eu tenho uma amiga muito querida que está com esclerose múltipla. Um amigo foi dormir com ela no hospital recentemente e ele voltou falando, cara, é enlouquecedor, porque cada exame que falam para ela, cada procedimento que falam para ela, cada medicamento que falam para ela, ela joga no chat GPT. Então, ela estava enlouquecendo ele também ali do lado, porque ela ficava desesperada com o que via, ou enfim, queria se adiantar ali das respostas, né? Então, é isso que a gente tem que encarar hoje enquanto profissional de saúde, né? Quem está na ponta aí é o paciente, que ele já tem a resposta, ele já sabe, ou então aquele perfil de paciente que a gente já conhece. Então, culturalmente, nós brasileiros, a gente gosta de remédio e intervenção. Então, se a criança chega com problema de respiração e a gente vai dizer, lá na atenção básica, eu, enfermeira, vou dizer, mãe, por que que você não já lavou as cortinas, tirou o tapete de casa, né? É, enfim, a gente dá ali outras possibilidades antes de tacar a criança no medicamento, o profissional vai ser julgado ainda.
né? Talvez essas sejam as diretrizes, talvez essa seja a evidência principal ali. Bom, vou tratar os sintomas agora, mas o que que eu tenho para resolver essa situação é uma mudança de ambiente, né? E se eu tenho essa informação organizada, né? Se eu tenho essa, por exemplo, em folhetos para o paciente, ou então lá dentro do suporte à decisão clínica, eu tenho a informação, eu posso conversar com o meu paciente de uma outra forma, né? Então, ó, a gente vai tratar agora a criança, mas qual é a melhor, né, o melhor plano de cuidado agora para o seu filho, né? Então, isso vai trazer essa confiança para que a família confie ali também no plano de cuidado que a gente está seguindo. Melhora o pensamento crítico, gente. Então, existe uma crítica aí de que o uso, né, de plataformas de suporte à decisão clínica, ou das diretrizes, ou dos protocolos, eles encaixotam o pensamento, né? Então, como se o uso fosse um uso verticalizado ali. Não, o protocolo ele é necessário, né? Desde que a gente permita que o profissional pense, né? Que ele desenvolva aí esse raciocínio clínico. Hoje, para se respaldar, muitas instituições fazem ali, implementam os protocolos de uma forma que engessa o trabalho dos profissionais, exatamente porque eles querem evitar o máximo possível ou os erros, ou as glosas do plano de saúde, enfim, tem vários motivos aí para esse engessamento, tá? Mas o ideal é que o protocolo ou o suporte à decisão clínica, ele seja um direcionador, mas eu ainda tenho aquela capacidade de raciocínio clínico para ir identificando ali as apresentações do paciente, né? Então, o que que o paciente responde em termos daquele primeiro tratamento, ou qual é a sintomática do paciente, para que a gente possa ir tomando a decisão a partir disso também, tá? Então, ele não vai restringir a capacidade de pensamento, pelo contrário, a ideia é que ele amplie e incentiva a aprendizagem ao longo da vida. E aí notem que essa aprendizagem que acontece no local de trabalho, né? Em geral, a gente pensa no profissional de saúde como esse profissional que, poxa, que estuda muito, como eu falei lá atrás, né? Mas ele vai fazer o acúmulo de certificados. E até mesmo nas instituições, se vocês forem ver, quando a gente pensa em educação continuada do profissional, são ações verticais. Então, poxa, põe todo mundo aqui no anfiteatro, né? No auditório, que hoje a gente vai falar sobre a importância da lavagem das mãos, né? Em outubro a gente vai falar aqui sobre o câncer de mama, né? E é isso, ou novembro a gente fala das questões relacionadas à saúde do homem, lá no Novembro Azul, né? Identificamos aqui pelos dados epidemiológicos que tem alguns casos acontecendo mais no hospital, ou então teve um número de infecção maior aqui na UTI. Vamos juntar todo mundo e falar sobre essa nova temática, né? Então, eu não tenho um olhar para necessidades educacionais individuais dos meus profissionais de saúde. Ou seja, eu busco a informação no momento da dúvida. E eu busco a informação para a minha dúvida, eu, Ana Carolina, né? Poxa, eu vi um negócio super legal que eu quero discutir na reunião de equipe, eu vou levar o artigo que eu encontrei, ou então vou levar a síntese de evidência que eu encontrei para poder compartilhar com todo mundo. Perfeito, né? Mas a ideia é que eu tive a dúvida, ou então eu quis checar ali a dosagem do medicamento, por exemplo, né? Eu tenho acesso à informação e, mais do que isso, eu tenho o movimento, eu tenho a cultura incorporada em mim de busca de informação naquele momento, né? Eu não preciso fazer um curso, uma especialização, ou enfim, em outro momento. Eles também precisam saber o momento em que ele vai parar para fazer a busca de artigos científicos e a leitura dos artigos científicos, e também ter acesso àquela informação que é de uso mais rápido, né? Para uma leitura mais rápida, uma tomada de decisão mais rápida. Então, isso também precisa estar disponível ali para os profissionais. Aqui eu queria trazer para vocês algo que eu discuto bastante quando estou fazendo apresentações mais para universidades, né? Que é essa implementação da prática baseada em evidências nos processos educativos. Eu falei bastante, mas só para ilustrar aqui, que essa trajetória do profissional de saúde ela é definida tanto pela qualidade da educação formal, né, que é essa educação que a gente está falando, a graduação, a residência, a especialização, né, todas essas outras formas de educação, mas também por uma cultura de educação permanente e de implementação de prática baseada em evidências. Eu trago o conceito de educação permanente, gente, porque ele é do Ministério da Saúde, né?
e a gente define a educação permanente como aquela educação que é realizada no local de trabalho pelos profissionais, né? Que é exatamente essa ideia da prática baseada em evidências, ali no sentido do uso cotidiano, né? Da incorporação dessas práticas no cotidiano de trabalho, da incorporação dessas práticas no processo de trabalho. E aí o ideal não é que o aluno ele saia da graduação, ele passe na residência, e aí quando ele vira profissional e entra na instituição, ele dá de cara com essa prática. Então, ele chega lá no Einstein e descobre que ele precisa ter uma cultura de prática baseada em evidências, né? O ideal é que durante toda a formação dele a gente desenvolva essa cultura de busca, avaliação crítica dos artigos, habilidade de busca, de elaboração de pergunta de pesquisa, enfim, né? Que a gente saia com essa habilidade. Então, por exemplo, se for falar por mim, enfermeira, me formei numa estadual, no Paraná. Se vocês me perguntarem se eu sabia buscar em base de dados quando me formei, né, eu entrei no mestrado na sequência e fui fazer uma revisão sistemática na escola de enfermagem da USP, fazia a menor ideia de como buscar em base de dados, né? A necessidade de fazer tutoriais ou então de fazer treinamentos, ela vem exatamente pela metodologia do meu trabalho, mas eu não saí da universidade com a habilidade de buscar em base de dados, né? E eu deveria ter saído, sim, da universidade com essa habilidade de busca. O exemplo que eu dei para vocês é real. Então, em que momento foi apresentado para a gente a busca em base de dados? Na disciplina de metodologia de pesquisa, que acontece durante um ano, no primeiro ano do curso. Quer dizer, o que que a gente faz no... Perdão, gente. Que a gente faz nos demais anos do curso, né? Onde que a gente busca? Você está muito chateado. Fica quieto. Desculpa, gente. Então, eu tenho essa disciplina lá no primeiro ano do curso, né? Como que se dá a busca de literatura nos demais anos do curso, né? Como que eu desenvolvo esse raciocínio clínico, né, e esse pensamento crítico nas demais disciplinas se eu não tenho essa cultura da busca da informação, da discussão a respeito daquela informação, essa capacidade de comparar, né, um tratamento com o outro, um plano de cuidado com o outro, né? Então, isso precisa estar incorporado aí, desde a graduação, passando pela residência e especialização, até a nossa prática clínica, né? Então, aqui só para colocar. E essas são as competências essenciais para uma prática em saúde, né? Posso pensar na enfermagem, na medicina, na farmácia, na nutrição, mas ela vai desde o conhecimento científico e técnico, e ela passa ali pelas habilidades clínicas, raciocínio clínico, humanização do cuidado, a educação permanente, eu comentei, pesquisa e inovação, e passa também pela prática baseada em evidências, né? Incorporação de novas tecnologias, trabalho em equipe e comunicação, saúde pública e coletiva, gestão e liderança, ética e profissionalismo. Então, muitos desses eu vou trabalhar de forma transversal nos meus currículos, ou deveria trabalhar de forma transversal nos currículos, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui que parece um pouco cruel da minha parte falar, mas durante a pandemia, uma professora minha postou nas redes sociais, os alunos, bom, o número de casos de suicídio na universidade aumentou muito, acho que esse foi um resultado geral aí, né? Várias universidades apresentaram isso também, mas a universidade de onde eu me formei aumentou bastante o número de casos de suicídio, os alunos estavam muito impactados por isso. E aí o departamento de enfermagem fez essa proposta para os alunos que fizessem uma ação de prevenção ao suicídio, né? E aí ela posta isso e veio compartilhar comigo e me contar, olha que bonitinho. E o bonitinho era, eles fizeram, cantaram uma música, eles se gravaram, cada um na sua casa, era um momento de pandemia, então eles fizeram uma música e cantaram, e tinha um tocando violão e as outras cantando, né? E eu, com essa minha cabeça da prática baseada em evidências, pensei, não comentei, mas pensei, tipo, olha, pode ser bonitinho, né, na ótica dela, mas o quão efetivo isso é, né? Que resultado isso traz, assim. E não quer dizer que a gente não possa ter esses momentos de subjetividade ou de trazer a arte para o trabalho, enfim. Mas eu tenho evidências de que isso tem um resultado efetivo, né?
enfim, o que vai trazer qualquer resultado positivo ali para aquela situação. Não, essa seria um ótimo momento, assim como outros vários momentos dentro do ensino, em que a gente podia sentar e conversar. Quais são as melhores estratégias, né, para a prevenção de suicídio entre jovens de 18 até 25 anos? Vamos buscar na literatura científica, e aí no final, poxa, olha, é isso mesmo, são atividades artísticas, é música, teatro, dança, perfeito, né? Então, a ação ela é feita a partir de uma informação real, que traz resultados reais ali para aquela população de jovens universitários, né? Do contrário, a gente faz essa prática que é baseada né, em achismo, ou enfim. Né? Eu queria testar, uma coisa é outra. Poxa, o meu TCC eu queria entender se o uso de músicas pode ajudar jovens com depressão e ideação suicida. Legal, né? Se eu não tenho nada publicado sobre isso, ou você quer testar essa hipótese, perfeito, vai lá. Agora, diante da situação que está acontecendo, essa é a melhor resposta que a gente tem para dar, né? Então, é esse tipo de questionamento no momento ali, né, do desenvolvimento do aluno, do residente, enfim, de quem está trabalhando essa informação, tá? Então, a ideia é que isso seja transversal dentro de todo o processo educacional aí. Quais são os incentivos para a prática baseada em evidências? Eu tenho mais 10 minutinhos, tá, gente? A gente vai para o nosso intervalo e a Juliana entra aí. Mas o que a gente tem visto hoje dentro das instituições? Para quem não sabe, instituições de saúde, hospitais em geral, né, eles têm certificações de excelência. E as certificações, elas ajudam bastante aquele hospital cumprir, né, com algumas normas, algumas regras, enfim, que ele já precisa cumprir, mas é aquele incentivo, né? Então, a gente tem a ONA, tem o JCI, tem várias certificações aí que os hospitais, eles correm atrás para poder conseguir. E isso mobiliza projetos dentro do hospital, implementações dentro do hospital, pode gerar aumento de recurso para alguma área, ou até mesmo contratação. Poxa, a gente vai fazer a certificação X, mas a gente nem tem o número de enfermeiros aqui por paciente, que é o correto enfim, pela regra. Então, vamos lá, contratar enfermeiros. Ah, a gente contratou os enfermeiros, mas aqui, ó, a certificação, ela exige uma educação continuada dos enfermeiros. Tudo bem, como é que a gente faz projetos de educação continuada do enfermeiro, né? Tem aqui índices de segurança. Então, existem vários fatores aí para a gente considerar quando a instituição está correndo atrás dessas certificações, né? Então, isso ajuda também na implementação de prática baseada em evidências dentro da organização. Mas tem um exemplo que é muito claro, porque muitas dessas certificações, elas falam mais de uma educação, como se fosse uma educação continuada mesmo, uma educação médica, uma educação de enfermagem, mas existe uma que trabalha o conceito e a implementação de prática baseada em evidências, que é o Magnet, né? Então, para quem não conhece, o Magnet é uma certificação americana, da Associação Americana de Enfermagem, e eles falam de uma certificação de excelência em enfermagem, tá? O que é já um desafio muito grande, porque é essa possibilidade de que o profissional de enfermagem, então, olha, além de todo o processo de trabalho, toda a estrutura da enfermagem no hospital, tem que ser né, tem que responder a essa excelência, o profissional da ponta, ele também tem que responder a essa excelência. E uma das formas dele responder a essa excelência é que ele seja capaz de utilizar as pesquisas publicadas em todo o seu processo de trabalho, desde o organizacional, gerencial, até operacional, até o de prática clínica também, né? E aí o mais interessante é que no Brasil a gente só tem um hospital que alcançou essa certificação, que foi o Hospital Israelita Albert Einstein, né? Eles passaram 10 anos para conseguir essa certificação, tá? Para conseguir comprovar que eles têm uma enfermagem baseada em evidências. E a melhor parte é que o Einstein tem puxado aí, ou a certificação em si tem puxado outras instituições para também alcançar uma enfermagem de excelência. Então, hoje nós temos um grupo de 9 hospitais que estão, inclusive, trabalhando em conjunto, e o Einstein faz parte disso, para que eles possam
alcançar esse certificado, compartilhar informações, boas práticas, experiência, para alcançar essa certificação Magnus, né? Além disso, anualmente, o Einstein hoje, que é o único certificado, tem que provar que a sua enfermagem ainda é uma enfermagem de excelência, do contrário, eles perdem a certificação, né? Se a gente pensar em Brasil, gente, pensando na enfermagem como um grupo de trabalho assim, que tem desvalorização salarial, que tem desvalorização quando comparado aí a outras categorias profissionais, a própria categoria médica, né? Se a gente for pensar de onde vêm esses profissionais, então, em geral, eles vêm de um nível educacional mais baixo, né, antes de entrar na universidade. Eu tenho uma série de universidades, tem as públicas, tem as privadas que são ótimas, mas tem também universidades que são falhas no ensino. E ainda assim, esses hospitais, eles se dispõem a desenvolver esses profissionais num nível em que a gente possa dizer que a prática desse profissional é baseada em evidências, é um desafio tremendo e também é incrível, sabe? Eles terem topado isso. Isso traz para a gente duas coisas. Porque isso vai impactar o processo de trabalho dentro das instituições, para vocês que estão dentro dos hospitais. E dois, também impacta o desenvolvimento do aluno na graduação, porque agora o mercado vai querer um profissional que tenha a cultura de prática baseada em evidências, né? Que saiba implementar evidências no seu processo de trabalho. Então, a gente espera aqui a gente está com um grupo de elite, né? A gente está falando de hospitais privados, fora da ASA, que é um grupo muito grande de hospitais, mas o que a gente espera aqui é que isso também mobilize, porque vamos pensar que vocês que estão aqui estão em instituições extremamente relevantes para o país, né? E são instituições que querem formar bons profissionais para acessar o mercado de trabalho em boas posições também, né? Então, a gente espera que isso movimente aí também a qualidade do ensino e a qualidade da educação permanente dentro das instituições, tá? Mas só para vocês entenderem um exemplo de aplicabilidade prática do que é a prática baseada em evidências. Nós tivemos a Lidiane, que é a coordenadora do processo de certificação do Magnet no Einstein, conversando com a gente aqui no evento que a gente fez em São Paulo. Foi muito legal, ela conta de um jeito muito interessante, assim. Um dos exemplos que ela deu é que antes quem fazia os protocolos clínicos, por exemplo, eram pessoas que não tinham nenhuma relação com quem estava trabalhando na ponta. Então, eram, vamos supor, os enfermeiros, né? Eram enfermeiros também, muito capazes para fazer protocolos clínicos, mas quem está lá no chão de fábrica, que foi o termo que ela usou, não estava relacionado a esse processo de construção dos protocolos. Então, chegavam umas coisas nesse formato verticalizado, com as quais eles não concordavam, enfim, tinha ali aqueles atritos, né? A partir do momento que esses profissionais da ponta, eles também são capazes de buscar informação, abriu um diálogo entre as duas pontas, as duas equipes, e agora os profissionais da ponta participam também do processo de construção dos protocolos, né? Então, não tem mais um grupo aqui que é um grupo de, sei lá, vamos pensar, são pesquisadores, né? Já fizeram, sei lá, estão voltados mais para essa busca de informação e tal, e eu tenho aqueles que são da prática clínica e têm outras habilidades ali. Não, a gente desenvolveu as habilidades nesse segundo grupo também e agora eles conseguem trabalhar em conjunto, tá? Então, isso aqui só para dar um exemplo para vocês de uso prático. E aí a gente vai para a parte que eu vou aprofundar na próxima aula, então vou passar rapidinho aqui esses próximos, mas alcançar a melhora do cuidado em saúde requer o desenvolvimento de requisitos e competências. E é aqui que vocês entram, gente. Por isso que eu vou pedir para vocês lerem esse. Ó, vocês têm 4 meses de curso, é o único artigo que vai ser exigido que vocês leiam aqui. Mas aí, para a próxima aula, eu queria muito que vocês lessem esse artigo, tá? Como é que eu implemento, então, evidências nesse processo assistencial, né? Essa aqui é uma referência de 2005, tá? Foi um grupo que se reuniu na Sicília, na Itália, em 2005, para poder definir qual era o modelo para uma implementação de prática baseada em evidências ou desenvolvimento de uma prática baseada em evidências. E eles chegaram nesse modelo de 5 etapas, tá? E eu quero que vocês façam aí o exercício de entender aqui onde é que eu, bibliotecário, entro nessa história aqui de desenvolvimento de prática baseada em evidências, né? Ó, a primeira etapa é formular a pergunta de pesquisa.
Então, eu preciso converter aquela necessidade de informação, tá? Pense no contexto acadêmico, pense no contexto clínico. Eu converto a necessidade de informação em uma pergunta que possa ser respondida. E agora falem aí mentalmente para mim, quantas vezes os alunos ou os pesquisadores chegam para vocês com perguntas que não tem pé nem cabeça, como a gente diz, né? Que está faltando alguma coisa, que mesmo vocês não sendo da área clínica, né, ou daquela formação em saúde, vocês sentem que tem lacunas naquela pergunta. Essa pergunta está falha, né? E aí uma pergunta falha, ela não vai ser uma pergunta que pode ser respondida, né? Que vai direcionar vocês ali, o profissional que quer, o aluno que quer, para a resposta que ele está buscando. O segundo é rastrear as melhores evidências disponíveis, né? Então, pesquisar os artigos clínicos relevantes e as fontes legítimas de informação. Então, aqui vocês estão totalmente inseridos nesse item, né? Mas notem que isso aqui está falando do profissional de saúde. Ele deveria ser capaz de buscar, identificar quais são as fontes de informação, primeiro, e depois ter a habilidade de buscar essa informação nessas bases. Aí vem o ponto mais importante aqui, que é a avaliação crítica das evidências. Então, eu vou identificar a validade da aplicabilidade clínica dessas informações que foram colocadas. Eu vou comparar essa informação com o nível de evidência. Então, olha, gente, para além de dizer, então vamos supor ali que vocês conseguem ajudar identificando as fontes relevantes, né? Então, a base de dados qualificadas, fontes relevantes, talvez a qualidade do periódico, a citação do periódico, identificar características no próprio periódico que podem trazer uma maior validade para ele, como a avaliação por pares. Então, até aí vocês conseguiram ajudar o profissional, né? Mas, para além disso, ele precisa ter a capacidade, na leitura do artigo, de identificar ali se aquele artigo tem viés ou não, então, de fazer uma avaliação crítica. Tem aquela avaliação crítica que é com instrumento, né? Então, muitas vezes na pesquisa a gente usa um instrumento de avaliação crítica. Legal, tem isso é essencial também para alguns tipos de metodologia. Mas também existe aquela capacidade do próprio profissional de, na leitura, começar a identificar, por exemplo, o que vocês perguntaram antes. Essa amostra aqui, né, para essa pergunta de pesquisa, isso tá estranho, né? Nossa, mas eles, ó, essa outra parte aqui que eles fizeram também não tá legal, né? Esse cálculo estatístico aqui, para quem entende de estatística, né, acho que ele precisava ser feito de uma outra forma, né? Tem outra fórmula que pode ser utilizada aqui para esse cálculo. Enfim, várias coisas que a gente vai desenvolvendo a capacidade na leitura de identificar. Então, estou lendo uma revisão sistemática e o cara colocou lá que ele buscou de 2005 a 2010, não me deu nenhuma justificativa real do porquê que ele fez um recorte temporal. O outro delimitou para inglês e espanhol, ignorou todos os outros idiomas, quando em revisões sistemáticas a gente não faz recorte de idioma, né? Ele também não justificou o porquê que ele fez esse recorte de idioma aqui. Então, pode ter um monte de outros artigos aí publicados sobre isso, que eu estou deixando de saber o resultado aqui, né? Então, a gente vai ganhando essa capacidade de identificar os vieses ali, ou então de avaliar, tipo, nossa, esse artigo está muito bom, está muito bem feito, né? Tudo está descrito, alguns vieses foram justificados claramente, por que que aconteceu, e eles não impactam no nível de evidência do artigo, então tá legal. Depois vem o desafio, que é a implementação do resultado, e a avaliação do desempenho, que aí é outra área, e a gente começa tudo de novo, tá? Então, para cada dúvida que se tem, para cada implementação que se tem, a ideia é que a gente passe por essas etapas aqui. Parece muito simples, né? Quando eu olho assim, pô, 5 etapas, fala de forma genérica, não me diz exatamente como desenvolver essas competências. É muito parecido com uma revisão de literatura, né? Então, faz a pergunta de pesquisa, busca nas bases de dados, avalia criticamente, assim por diante. E aí tem um estudo de 2018, que esse estudo aqui é mais recente, que eu gosto muito, que ele vem exatamente para responder essa necessidade de, tá bom, mas quais são as competências, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver num profissional de saúde, qualquer categoria profissional, gente, não é o médico, não é o enfermeiro, eles fizeram um recorte mesmo para profissionais de saúde, para a gente identificar que habilidades são essas que precisam ser desenvolvidas.
Primeiro, eles fizeram uma revisão sistemática, então buscaram na literatura, né, artigos que falassem, publicações que falassem sobre essas competências para uma prática baseada em evidências. Aí eles fizeram um levantamento de todas as competências que estavam ali colocadas, fizeram um estudo Delphi, para poder identificar ali as competências, tá? Que seriam as competências principais, e fizeram o estudo Delphi com profissionais também da área, assim, profissionais que ao redor do mundo, eles não fizeram um recorte de país também, pegaram vários profissionais, né, e pediram para esses profissionais também no estudo que elencassem quais seriam essas competências. No final, com as competências da literatura, com aquilo que foi levantado também pelos especialistas em prática baseada em evidências, eles fizeram uma reunião de consenso com um número menor ali de profissionais para identificar o N final ali de quantas habilidades seriam essas. E eles chegaram no N de 68 competências, tá? Então, um profissional de saúde, eu, Ana Carolina, para dizer que eu tenho habilidade, que eu tenho competência para uma prática baseada em evidências, eu tenho que desenvolver ali 68 competências, tá? Para eu poder dizer que eu sou capaz de implementar evidências na minha prática profissional. Essas evidências foram divididas em 6 domínios. O primeiro é o introdutório, que é isso que a gente está fazendo, que é uma sensibilização para a prática baseada em evidências, que é o entendimento da justificativa do porquê que a gente precisa implementar evidências. E aí depois a gente passa por aquelas mesmas 5 etapas, tá? Então eu tenho aqui, ó, hoje então vocês já podem dar o check, né? Entender o que é prática baseada em evidências e também reconhecer a justificativa para uma prática baseada em evidências. Depois da aula de competências, que é a próxima, em que a gente vai passar por cada um desses itens, né, de forma geral, vocês vão ter o segundo, que é perguntar. Então, a professora Vânia vai fazer uma aula com vocês sobre como estruturar perguntas de pesquisa, e aí vai ter um exercício prático também para vocês fazerem. Isso vai ajudar vocês, né, no desenvolvimento de perguntas, mas também vai ajudá-los a olhar para essas perguntas que o usuário final lá traz para vocês e identificar aquelas lacunas que a gente conversou, tá? E aí a parte de adquirir, que é também está relacionada aí às fontes de informação. E aí o estudo também coloca nele, vocês vão ler lá, ele mostra, vai colocando na frente de cada competência se ela precisa ser mencionada, ele coloca um M, tá? Então eu forneço conhecimento geral, se ela precisa ser explicada, então a gente vai tomar esse tempo maior, como a gente tomou aqui hoje, para falar a respeito disso, tá? Ou se ela precisa ser praticada com exercício. Então, sei lá, avaliação crítica, conceitos de estatística. Espera lá, eu faço só uma palestra, um workshop, eu vou ter que parar aqui para poder exercitar isso com os alunos, né? Então, eles fazem isso ali, o que é bem interessante, que aí cada competência já está categorizada com esse nível, né, de detalhe que eu preciso dar para esses alunos. Isso aqui eu comentei, né? Essa parte aqui do adquirir, então, para não atrapalhar a aula da Juliana, eu vou começar na próxima aula com ela, tá? E aí a gente fala das fontes de informação e como elas são classificadas. Alguma dúvida, gente, antes de eu passar para a Juliana? Para o intervalo, na verdade, né? Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Eu vou. Depois eu leio as perguntas de vocês aqui, a aula que vem eu começo com elas, tá? Mas é isso, ó. Vou dar 10 minutinhos aqui para a água e para o banheiro, já que eu roubei 7 minutos da Juliana, né? Acho que mais, né? Tá? Então a gente volta aí 4h17, tá bom? Eu já vou fazendo o teste aqui com a Ju. Obrigada, Kézia. Vamos lá, gente, parar um pouquinho para beber uma água, um café.